Seção 2ª. Do Procurador-Geral da Justiça Militar. Artigo 120. O Procurador-Geral da Justiça Militar é o chefe do Ministério Público Militar. Artigo 121. O Procurador-Geral da Justiça Militar será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da instituição, com mais de 35 anos de idade e de 5 anos na carreira, escolhidos em lista tríplice mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores, para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de 2 anos na carreira. Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar, antes do término do mandato, será proposta pelo Conselho Superior ao Procurador-Geral da República, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de 2/3 de seus integrantes. Artigo 122. O Procurador-Geral da Justiça Militar designará, dentre os subprocuradores gerais, o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior, até o seu provimento definitivo. Artigo 123. Compete ao Procurador-Geral da Justiça Militar exercer as funções atribuídas ao Ministério Público Militar junto ao Superior Tribunal Militar, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Artigo 124. São atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar. Inciso 1º. Representar o Ministério Público Militar. Inciso 2º. Integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores da Justiça Militar, o Conselho Superior do Ministério Público da Justiça Militar e a Comissão de Concurso. Inciso 3º. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Militar, segundo lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior. Inciso 4º. Designar um dos membros e o coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Inciso 5º. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Militar. Inciso 6º. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Militar. Inciso 7º. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. Inciso 8º. Determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. Inciso 9º. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência. Inciso 10. Decidir, atendida a necessidade do serviço, sobre: Alínea A. Remoção a pedido ou por permuta. Alínea B. Alteração parcial da lista bienal de designações. Inciso 11. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Militar, ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses da lei. Inciso 12. Dar posse aos membros do Ministério Público Militar. Inciso 13. Designar membro do Ministério Público Militar para: Alínea A. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. Alínea B. Integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. Alínea C. Assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular,
na inexistência ou falta do substituto designado. Inciso 14. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. Inciso 15. Fazer publicar o aviso de existência de vaga, na lotação e na relação bienal de designações. Inciso 16. Propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções. Inciso 17. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Militar, submetendo-a ao Conselho Superior. Inciso 18. Encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público Militar, após sua aprovação pelo Conselho Superior. Inciso 19. Organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando ao Procurador-Geral da República. Inciso 20. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Inciso 21. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público Militar. Inciso 22. Coordenar as atividades do Ministério Público Militar. Inciso 23. Exercer outras atribuições previstas em lei. Artigo 125. As atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas. Inciso 1. Ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as dos inciso 13, a linha C, e inciso 22. Inciso 2. A Procurador da Justiça Militar, as dos incisos 1 e inciso 20,